Olá galera, mais uma vez aqui no canal Fazendo História com o professor Nelson Pompermayer. Vamos falar de política. Sempre falo para os meus alunos que tem três coisas que importam na sociedade de todas as épocas, né? As três principais. Se mexer com qualquer uma delas vai ter problema, né? Que é a sociedade organizada, como essa sociedade está acostumada a viver, é a questão econômica, como é que este país, ou este povo está acostumado a gerenciar as suas economias e também participar dela, e a política. São três coisas que andam junto, né? E muitas vezes uma interfere, né? Sempre uma interfere na outra. Sobre o absolutismo, né? Que foi uma forma de governar na Europa que aconteceu aí no século XVII, XVIII. Então nós precisamos colocar aqui uma observação, né? Como é que isso se deu. Antes do absolutismo, nós tínhamos o feudalismo, né? E o feudalismo era um sistema político, social e econômico que funcionava mais ou menos da seguinte forma. Haviam os reinos, né? Tinha um rei sobre aquele reino, e dentro daqueles reinos tinham os chamados senhores feudais, aqueles que eram aliados do rei e que por isso ganhavam uma enorme quantidade de terra, aonde eles podiam construir o seu castelo, né? A gente ouve muito falar em castelo medieval, castelo na Europa. Então era aí no tempo do feudalismo. Então eles construíam o seu castelo, construíam a sua vila, construíam a sua igreja, o seu muro, e tinham ali os seus servos, né? Então o servo, ele não era escravo, mas ele era ligado à terra. Ele tinha que ficar ali prestando serviço para o senhor feudal, uma determinada quantia de dias por semana, né? E tinha os dias também que ele podia trabalhar para ele, e ali sobreviver e usufruir das coisas que aconteciam ali naquele feudo. Só que nessa época, os reis, eles eram até certo ponto fracos, porque eles dependiam do senhor feudal em qualquer um problema, uma dificuldade, uma invasão que tivesse no seu reino, ou esse reino querendo fazer guerra, né, propor guerra com algum reino inimigo. Ele precisava da ajuda do senhor feudal, ajuda do exército, né, que o senhor feudal fornecesse para ele, para poder ir à guerra. E claro que então ele ficava meio que na mão dos senhores feudais, né? Porque ele precisava da ajuda deles, embora eles tivessem feito pacto de fidelidade, né? Mas eles tinham um poder muito grande na mão, porque muitos feudos tinham a sua própria moeda, tinham a sua própria tributação, as suas próprias leis, né? Mesmo dentro de um reino havia diferença de um feudo para outro, né? E isso causava enorme transtorno, porque surgia uma classe chamada de burguesia, né? Os burgueses, eles eram profissionais liberais, artesãos, comerciantes, né? Especialmente comerciantes, e eles moravam em burgos, que eram pequenas vilas, pequenas cidades, onde eles faziam ali as suas feiras de comprar, de vender, e eles circulavam, né, com a sua mercadoria pelo reino. Então, para passar de um feudo para outro, já a lei era diferente, a taxação era diferente, eles tinham que pagar outro tipo de imposto, isso dificultava bastante. Então, com o tempo, os burgueses foram se empoderando, né, foram se tornando ricos e com poder econômico bastante grande, e eles começaram então a se chegar, né, porque eles não tinham, eles eram como o restante da população, né? Porque na época quem não fazia parte da nobreza e nem do clero não participava politicamente da administração pública, né?
E o burguês, então, agora já não era mais um simples camponês, ele era agora uma pessoa de destaque, tinha acumulado já uma quantidade expressiva de bens, e ele queria participar da política também. Ele foi se aproximando então do rei, né? Já que os senhores feudais muitas vezes sugavam bastante o rei, né, para poder prestar um apoio. Então eles começaram a se achegar ao rei, a emprestar dinheiro, e depois veio o iluminismo ali, né, que deu uma abertura maior para que os burgueses chegassem também à administração pública, né? E mais tarde, depois, com as repúblicas formadas, com as monarquias, mesmo monarquias mais constitucionais, então a burguesia começa a fazer parte do poder político. Por isso que eu digo, você está na vida social, você está na vida econômica, mas se estiver fora da vida política, você vai ter problema, vai ter dificuldades. Então, com isso, o rei foi se fortalecendo, foi formando seus próprios exércitos, foi dependendo menos dos senhores feudais, e os feudos, então, foram sendo substituídos por uma nova política agora centralizadora, onde o poder absoluto estava na mão do rei, né? E a nobreza, claro, continuou, o clero continuou, mas quem dava as cartas agora era o rei, e eles tinham que se adequar a essa nova maneira de governar, né? Então vem o absolutismo, onde o rei dominava absolutamente. Claro, ele tinha seus auxiliares, tinha seus ministros, né? Ele tinha o apoio da igreja, mas ele tinha a palavra final em tudo. Por isso chama-se absolutismo, ou reis absolutistas, tá? E aí a política mudou, né? De uma política descentralizada, onde os senhores feudais dividiam o poder com o rei. Ela passou agora a ser centralizada, o poder passou a ser todo do rei. Haviam, além dos burgueses que ajudaram nessa empreitada, né? Também tiveram a ajuda aí, o rei teve aí a ajuda dos como é que vamos dizer, teve a ajuda dos burgueses, e agora ele tinha dinheiro para poder formar o seu exército e tal, e ele acabou se tornando uma figura central, né? Poder centralizado nele. Tinha também, né, agora lembrei, tinha também os teóricos que defendiam essa política de totalitarismo, dizendo que o rei tinha que ter poder total na mão para poder gerir bem o reino, porque senão ninguém respeitava ninguém e as coisas se tornavam difíceis e ruins para todo mundo, né? Então tinha ali Thomas Robson, Maquiavel e tantos outros aí que defendiam esse estilo de governo totalitário, né? E como mudou então a política, mudou também a sociedade e mudou também o sistema econômico, porque esses três andam juntos. Então, ao invés daquele sistema feudal, que era um sistema mais de troca, né, onde funcionava bastante o escambo, né, se trocava uma mercadoria pela outra, passou agora então a comercializar a mercadoria, como os burgueses já vinham fazendo. Então o sistema de troca ele foi ficando de lado e passou-se a mercantilizar, né? Então comprar e vender passou a ser o sistema econômico da época, que foi chamado de mercantilismo, né? O mercantilismo é uma forma, né, econômica que o poder, né, é um sistema econômico que o poder está na mão também do rei. Ele tinha todo o poder político na mão, social e também econômico. Por isso, rei absolutista, né? Tinha poder absoluto nas mãos, né? E o símbolo maior do absolutismo ali no final da Idade Média e começo da Idade Moderna era o rei Luís XIV da França, né? O famoso Rei Sol, tá? Então ele tinha na mão o poder, né, de regular esse mercado, né, de fazer concessões para quem ele queria, de taxar os preços,
de fazer com que a circulação de mercadoria funcionasse de forma a agradar o governo, né? Dentro do mercantilismo funcionou muito tempo o metalismo, que era a prática de guardar metais, né? E a balança comercial positiva, né? Então cada reino queria vender mais para o outro reino do que comprar, né? Quanto mais eles vendiam e menos compravam, mais dinheiro eles deixavam guardado, mais moedas preciosas eles deixavam guardado nos cofres. E a ideia do mercantilismo era que quanto mais dinheiro guardado tivesse, mais poderoso era o rei. Beleza? Esse sistema de mercantilismo ele vigorou até uma boa parte aí já da Idade Moderna, e depois ele passou a ser substituído pelo capitalismo, que é o sistema econômico que nós temos hoje, mas sobre isso nós vamos falar em outro vídeo, em outra ocasião. Beleza, pessoal? Fique com Deus. Tchau, tchau.